Os 10 Mandamentos, regras antigas que moldaram o mundo moderno. Há mais de 3.000 anos, em um lugar distante, onde o deserto se estendia sem fim e as montanhas eram testemunhas silenciosas da história, Deus entregou a Moisés um conjunto de leis. Não eram leis comuns, criadas por homens em suas sociedades temporais, mas princípios divinos emanados da sabedoria eterna do Criador. Os 10 Mandamentos. Regras que não apenas guiaram o povo de Israel, mas que estabeleciam um padrão universal para a humanidade inteira. Regras que, apesar de suas origens antigas, ainda moldam a vida, a ética e a cultura do mundo moderno. Embora escritas em pedras, em um cenário árido e implacável, essas palavras não são relíquias do passado. Elas são fundações que sustentam o tecido da moralidade humana, sobrevivendo às ondas do tempo e ainda sendo um guia seguro para aqueles que buscam viver de acordo com princípios superiores. Mas o que seriam essas regras em um mundo que parece tão diferente do cenário do Monte Sinai? Como leis escritas em pedras para um povo nômade e simples podem ainda ter relevância para a sociedade moderna, tão complexa e globalizada? O que podemos aprender com palavras ditas há milênios e como essas instruções antigas se conectam com o nosso cotidiano? A resposta está em sua profundidade atemporal. Os 10 Mandamentos não são apenas palavras sobre uma moral religiosa ou uma tradição distante. Eles são princípios universais de justiça, respeito, honra e humanidade. São reflexões sobre o que significa viver em harmonia com o divino e com os outros seres humanos. São regras que, se seguidas, têm o poder de transformar sociedades e criar um ambiente de paz e equidade. Os mandamentos não são apenas palavras antigas gravadas em pedra. Eles são o alicerce sobre o qual muitas das normas jurídicas, culturais e sociais modernas foram construídas. Ao longo dos séculos, esses princípios ajudaram a formar os alicerces de diversas civilizações, influenciaram a legislação de nações e continuam a ser um farol de orientação moral para milhões de pessoas ao redor do mundo. De forma silenciosa, mas poderosa, esses mandamentos transcenderam gerações, atravessaram impérios e continuam vivos na maneira como os indivíduos se relacionam uns com os outros, como as leis são estruturadas e como as sociedades buscam justiça. Cada um desses mandamentos, mesmo em um mundo tão tecnologicamente avançado, ainda ecoa nas ruas, nas instituições e nos corações das pessoas. São regras que nos chamam a refletir sobre a verdadeira natureza do homem, sobre o que é certo e errado e sobre como vivemos juntos, de forma justa e com respeito mútuo. O primeiro mandamento nos diz: não terás outros deuses além de mim. Em um mundo em que as vozes das mais diversas crenças e ideologias competem por nossa atenção, onde as promessas de poder, sucesso e felicidade são inúmeras e diversificadas, esta ordem divina ressoa com uma clareza única. Ela não apenas nos exorta a seguir um único Deus, mas nos chama a voltar nosso olhar para o fundamento espiritual que sustenta a verdadeira moralidade humana. Vivemos em uma época de grande diversidade religiosa e filosófica, onde as verdades relativas são frequentemente questionadas e a ideia de um Deus absoluto parece um conceito distante. A busca incessante por novos ídolos, seja o poder, o dinheiro, a fama ou até mesmo a ideologia, pode fazer com que o ser humano se desvie do caminho da verdade. O que o primeiro mandamento nos ensina é que só ao nos ancorarmos em algo maior que nós mesmos, ao adorarmos e reverenciarmos um ser supremo, podemos encontrar sentido e direção para nossas vidas. A centralidade de um Deus único, o Deus da Bíblia, não é apenas uma questão de fé religiosa, é uma questão de equilíbrio moral e espiritual. Quando as sociedades perdem de vista esse princípio fundamental, o vazio que se instala deixa espaço para o caos, a injustiça e a desorientação. As ideologias que surgem em seu lugar frequentemente falham em oferecer um padrão fixo e imutável de moralidade. Elas são volúveis, adaptando-se às conveniências do momento, e muitas vezes servem aos interesses de grupos ou indivíduos, em vez de promoverem o bem comum.
Este mandamento não é um convite ao dogmatismo cego, mas um chamado à reflexão. A ideia de um único Deus transcende a mera adoração religiosa. Ela estabelece um ponto de referência inegociável para o certo e o errado, o justo e o injusto. Um Deus único nos dá o fundamento para compreender a dignidade humana, pois todos somos criados à sua imagem e semelhança. Em uma sociedade onde o relativismo moral está em ascensão, este mandamento nos lembra que, sem uma verdade absoluta que nos una, corremos o risco de perder a direção e cair no abismo da fragmentação e da desordem. Quando olhamos para o mundo moderno, vemos como o afastamento de um princípio divino e central tem afetado as relações sociais e os sistemas de justiça. Em nome da pluralidade, muitas vezes nos esquecemos de que as diferenças não devem nos afastar daquilo que é comum, do que nos une como seres humanos. E o que nos une? A verdade eterna de que existe um Criador que nos fez com propósito. O primeiro mandamento é um convite para buscarmos a unidade, para alinharmos nossas vidas ao seu propósito eterno. Somente dessa forma, quando todos reconhecemos a soberania de Deus, podemos construir uma sociedade de paz, justiça e equidade. Segundo mandamento. O segundo mandamento nos diz: não farás para ti nenhum ídolo. Essa instrução parece simples à primeira vista, mas carrega uma sabedoria profunda e eterna. Em um mundo onde a imagem, o símbolo e o culto à figura tomam diversas formas, o mandamento contra a idolatria nos desafia a refletir sobre a verdadeira essência da adoração e da devoção. A busca incessante por imagens e ícones, seja no contexto religioso ou no contexto secular, é uma tentação constante. Todos nós, de alguma maneira, nos sentimos atraídos por algo que promete nos preencher, nos dar segurança ou nos proporcionar status. O problema, porém, não está no uso de imagens em si, mas no momento em que colocamos nossa esperança, nosso valor e nossa confiança em algo que não seja Deus. A idolatria, tal como era praticada nas culturas antigas, pode ser facilmente reconhecida pela adoração a estátuas e figuras. No entanto, a verdadeira essência da idolatria vai muito além disso. Hoje, as imagens não são mais feitas de pedra ou metal, mas de conceitos, bens e até mesmo pessoas. O poder, o dinheiro, a fama, a busca pelo prazer imediato, a obsessão por status, a adoração ao corpo e à aparência. Todos esses são novos ídolos que tomam a frente na vida de muitos, afastando-os da verdadeira adoração ao Criador. O desejo incessante por reconhecimento social, a vaidade e a ânsia por acúmulo material são alguns dos ídolos modernos mais comuns. Este mandamento nos ensina, portanto, a focar no essencial, o amor e respeito pela criação de Deus, sem distorcê-la ou substituí-la por coisas temporárias. O princípio central aqui é o de que nada neste mundo deve ocupar o lugar de Deus em nossos corações. Nada deve ser elevado ao status de adoração, seja um objeto, uma ideia ou uma pessoa. A idolatria não se limita a adorar imagens, mas a dar a algo ou a alguém o poder de dominar nossa vida, nossos pensamentos e nossas ações. Nos dias de hoje, as pessoas muitas vezes buscam em ídolos contemporâneos a satisfação para um vazio existencial. Os ídolos modernos são muitos e podem se disfarçar de formas sutis. O dinheiro, por exemplo, se torna um ídolo quando passamos a acreditar que ele é a chave para a felicidade e o sucesso, esquecendo que a verdadeira paz vem de Deus. O status, a fama e a aprovação dos outros tornam-se ídolos quando começamos a viver para agradar aos outros e não a Deus. Até mesmo nossas próprias ambições e desejos pessoais podem se tornar ídolos quando colocamos nossas vontades acima da vontade de Deus e do bem-estar do próximo. O segundo mandamento, portanto, não é apenas uma advertência contra a criação de imagens, mas também contra o ato de colocar qualquer coisa ou qualquer pessoa no lugar de Deus em nossa vida. Ele nos chama a refletir sobre onde estamos investindo nossa energia, nossa adoração e nossa lealdade. A verdadeira adoração a Deus exige que nossas prioridades sejam alinhadas com sua vontade e com os valores do reino dos céus. Não se trata de negar a beleza da criação ou a utilidade das coisas materiais,
mas de lembrar que essas coisas não podem preencher o vazio que só Deus pode preencher. A idolatria, quando não controlada, leva à distorção dos valores e à busca por uma satisfação efêmera. Quando fazemos de algo ou de alguém nosso Deus, colocamos nossa confiança e esperança em algo que é limitado, falho e transitório. Somente Deus, em sua eternidade e perfeição, é digno de nossa adoração. O segundo mandamento, assim, nos convida a viver de forma que possamos focar nossa devoção e nossas energias em algo imutável e verdadeiro. A adoração ao Criador, que é a fonte de toda a vida e de toda a verdade. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. O terceiro mandamento é um lembrete solene de que o nome de Deus não deve ser usado de forma leviana ou desrespeitosa. É mais do que uma proibição de palavras vazias. É um chamado à reverência, um convite para reconhecer a santidade daquele que criou os céus e a terra. Em um mundo onde as palavras são frequentemente banalizadas, onde os juramentos são feitos sem reflexão e o nome de Deus é usado em momentos de raiva ou descuido, este mandamento nos desafia a repensar a forma como nos expressamos. Ele nos convida a refletir sobre a profundidade e o peso do que significa invocar o nome de Deus. Quantas vezes, sem perceber, o nome de Deus é usado como uma expressão de surpresa ou frustração, sem nenhuma consideração por sua santidade? Em juramentos, promessas ou até mesmo em discursos que pretendem manipular, o nome de Deus muitas vezes é invocado de maneira imprudente. Mas o terceiro mandamento vai além de nos pedir para evitar essas ações superficiais. Ele nos chama a reconhecer o poder e o significado de usar o nome do Senhor. Ele nos lembra que o nome de Deus não é apenas uma palavra. É um reflexo de sua essência, de sua autoridade, de seu caráter. Usá-lo sem respeito é, de certa forma, desprezar o próprio Deus. Na tradição bíblica, o nome de Deus sempre foi cercado de reverência. O próprio povo de Israel, ao receber este mandamento, compreendia que o nome de Deus era tão sagrado que deveria ser pronunciado com o máximo respeito, apenas em contextos de adoração e oração sinceras. Mas o que significa nos dias de hoje não tomar o nome de Deus em vão? Não se trata apenas de evitar blasfêmias ou juramentos falsos, mas de algo ainda mais profundo, uma postura de vida que honra a Deus em cada palavra e ação. Sempre que usamos o nome de Deus, estamos testemunhando sobre quem Ele é. E cada vez que o usamos de maneira vazia, estamos comunicando indiferença ao seu poder e à sua glória. Em um mundo onde palavras têm o poder de influenciar, unir ou dividir, o terceiro mandamento nos lembra da responsabilidade que temos ao falar. É um alerta contra o uso do nome de Deus para justificar atos egoístas, promover ódio ou manipular os outros. Muitos, em busca de interesses próprios, têm usado o nome de Deus para impor suas vontades ou validar ações que contradizem os princípios divinos. Este mandamento nos chama a refletir sobre como nossa fala reflete o caráter de Deus para o mundo. Será que nossas palavras honram a Deus? Ou será que usamos seu nome para justificar nossas fraquezas e erros? Este mandamento também nos convida a reconhecer a santidade em tudo o que envolve Deus. Não apenas seu nome, mas também suas palavras e suas obras. Ele nos ensina a tratar tudo que vem de Deus com respeito e cuidado. Em um mundo onde a banalização da fé e da religião é cada vez mais comum, o terceiro mandamento nos desafia a sermos exemplos de reverência. Ele nos chama a uma vida onde nossas palavras e ações estejam alinhadas com os valores do reino de Deus. Afinal, honrar o nome do Senhor é mais do que evitar palavras vazias. É viver de forma que nossas vidas sejam uma constante declaração de louvor à sua glória. Que o terceiro mandamento seja um lembrete constante para usarmos nossa voz com sabedoria, nossas palavras com propósito e nosso coração com reverência. Que possamos honrar o nome do Senhor, não apenas em nossas falas, mas em toda a nossa vida. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Em um mundo em que a produtividade parece definir nosso valor e a correria nunca cessa, o quarto mandamento é um convite para redescobrir o que significa viver em equilíbrio. Mais do que uma regra religiosa,
Ele é um presente divino, um lembrete de que o ser humano não foi criado apenas para trabalhar, mas também para descansar, refletir e adorar. Ele nos chama a parar, a desacelerar e a reconectar com aquilo que realmente importa. Hoje, mais do que nunca, vivemos em uma era de agitação constante. O trabalho invade os finais de semana, as redes sociais exigem nossa atenção 24 horas por dia e o tempo parece nunca ser suficiente. Nesse cenário, o mandamento do sábado é uma voz que clama no deserto. Pare, descanse, lembre-se de Deus. Não é apenas um chamado para descansar o corpo, mas também para restaurar a alma. Ele nos convida a relembrar que a vida não é feita apenas de obrigações, mas também de momentos de comunhão com Deus, com nossa família e com nós mesmos. O dia de descanso é mais do que um intervalo no trabalho. É um momento sagrado. Ele nos ensina que o descanso não é preguiça, mas uma prática ordenada por Deus, refletindo o próprio ciclo da criação. Deus, ao criar o mundo em 6 dias, descansou no 7º. Ele não descansou porque estava cansado, mas para nos mostrar que o descanso faz parte do ritmo divino da vida. Quando nos permitimos parar, reconhecemos que não somos os mestres do tempo e do universo, mas sim dependentes da graça e provisão de Deus. No mundo moderno, ignorar o descanso é visto como virtude. A cultura da produtividade incessante nos incentiva a trabalhar mais, a conquistar mais, a nunca parar. No entanto, isso muitas vezes resulta em exaustão, doenças e um vazio espiritual. O 4º mandamento nos lembra que não fomos criados para sermos escravos do trabalho. Ele nos chama a encontrar equilíbrio, a nos libertarmos da escravidão da pressa e a priorizarmos o que é eterno sobre o que é passageiro. Ele nos lembra que a paz verdadeira não vem do acúmulo de bens ou realizações, mas da presença de Deus em nossas vidas. O mandamento do sábado também nos desafia a santificar o tempo. Não se trata apenas de parar de trabalhar, mas de dedicar um dia à reflexão, à adoração e à gratidão. É um dia para nos afastarmos das preocupações mundanas e nos aproximarmos de Deus. Para muitos, o sábado ou domingo se tornou apenas mais um dia para realizar tarefas ou se distrair com entretenimentos passageiros. Mas Deus nos chama a algo maior, a separar um dia para nos reconectarmos com Ele, para ouvirmos Sua voz em meio ao silêncio e para nos lembrarmos de Sua bondade e fidelidade. O 4º mandamento não é uma obrigação pesada, é um presente. Ele nos convida a descansar em Deus e a confiar que, ao obedecê-lo, Ele proverá. É um lembrete de que nossa identidade não está em quanto produzimos, mas em quem somos como filhos amados de Deus. Santificar o dia de descanso é uma forma de honrar ao Criador e de nos lembrar que Ele está no controle. Ao descansarmos, declaramos nossa fé de que Deus é suficiente e que podemos encontrar paz em Sua presença. Que possamos redescobrir o valor do descanso, da pausa e da adoração. Que o 4º mandamento nos lembre que a vida em Deus é um ciclo de trabalho e descanso, de dedicação e renovação. Santificar o dia de descanso é mais do que uma obediência. É um caminho para encontrar a verdadeira paz e o propósito em Deus. 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Poucas palavras carregam tanto peso e significado. Este mandamento não é apenas uma instrução para crianças, mas um princípio eterno que transcende culturas e épocas. Ele não apenas ensina respeito pelos pais, mas também estabelece a base para a construção de uma sociedade sólida e saudável. Ao honrarmos nossos pais, reconhecemos as gerações que vieram antes de nós, sua sabedoria, sacrifícios e o papel fundamental que desempenham na continuidade da vida e da fé. No mundo antigo, a família era o alicerce da sociedade. Pais e mães não apenas criavam seus filhos, mas transmitiam valores, tradições e ensinamentos que garantiam a coesão da comunidade. Honrar os pais era uma questão de sobrevivência cultural e espiritual. Hoje, no entanto, vivemos em uma época de mudanças rápidas, onde as relações familiares, muitas vezes, são negligenciadas ou fragmentadas. O 5º mandamento, então, soa como um lembrete urgente.
O respeito pelas gerações anteriores não é opcional. É essencial para a estabilidade e a saúde da sociedade. Mas o que significa honrar nossos pais nos dias de hoje? Honrar não é apenas obedecer, especialmente quando alcançamos a idade adulta. Honrar significa respeito, gratidão e reconhecimento. É valorizar seus conselhos, mesmo que nem sempre concordemos. É cuidar deles em sua velhice, retribuindo o amor e cuidado que nos deram. É também reconhecer seus sacrifícios e esforços, mesmo quando imperfeitos. Honrar os pais não significa ignorar erros ou falhas, mas escolher o caminho da graça, do perdão e do respeito. No entanto, o quinto mandamento vai além da relação direta entre pais e filhos. Ele estabelece um princípio que ecoa em todas as relações humanas: a importância de respeitar a autoridade e valorizar as raízes que nos sustentam. Quando as famílias são fortes, as comunidades prosperam. Quando as gerações se unem, há um fluxo de sabedoria e aprendizado que beneficia a todos. Mas quando a honra é perdida, a desconexão e a desconfiança começam a corroer a estrutura social. A desvalorização da família e o enfraquecimento dos laços intergeracionais são algumas das principais causas de muitos problemas que enfrentamos hoje. O mandamento também nos desafia a olhar além de nossos próprios interesses e nos comprometer com algo maior. Ele nos lembra que somos parte de uma continuidade, de uma história maior que começou muito antes de nós. Honrar nossos pais é também uma forma de honrar a Deus e que os escolheu como instrumentos para nos trazer ao mundo. É reconhecer que através deles recebemos a vida e, muitas vezes, os primeiros ensinamentos sobre fé, moral e amor. Na sociedade moderna, onde a independência é frequentemente exaltada, o mandamento de honrar os pais nos chama a valorizar a interdependência. Ele nos lembra que a verdadeira força não está na separação, mas na união. Ele nos desafia a cuidar dos mais velhos, a ouvir suas histórias, a aprender com suas experiências e a ensinar às próximas gerações o valor do respeito e da gratidão. Honra teu pai e tua mãe não é apenas uma regra. É um convite para construir pontes entre gerações, para valorizar a família como um presente divino e para viver em harmonia com os princípios de Deus. Que possamos, através desse mandamento, não apenas fortalecer nossos laços familiares, mas também contribuir para um mundo onde o respeito e o amor sejam os pilares de nossas relações. Sexto mandamento: não matarás. Simples em sua formulação, mas profundo em sua essência. Este mandamento não é apenas uma proibição à violência física, é um chamado à valorização da vida em todas as suas formas. Desde a criação, Deus conferiu à humanidade a dignidade única de carregar sua imagem. Cada vida humana é preciosa, sagrada e insubstituível. O sexto mandamento, então, é um lembrete direto e poderoso de que a violência e a destruição não têm lugar no plano de Deus para o mundo. Ao longo da história, o mandamento "não matarás" tem sido uma das instruções mais desafiadoras para a humanidade. Guerras, genocídios, assassinatos e violência de todos os tipos mancharam as páginas de nossa história. Apesar de vivermos em uma era de avanços tecnológicos e sociais, o flagelo da violência continua a assombrar nossa sociedade. O sexto mandamento é uma luz que brilha em meio a essa escuridão, nos chamando a um padrão mais elevado, um padrão de respeito, compaixão e reverência pela vida. Mas o que significa não matar no contexto moderno? Este mandamento não se limita ao ato físico de tirar a vida de alguém. Ele nos chama a rejeitar todas as formas de violência, física, verbal, emocional e até mesmo estrutural. Palavras que ferem, atitudes que humilham e sistemas que oprimem também podem matar a dignidade, a esperança e a alegria de viver. Jesus, no Sermão da Montanha, aprofundou esse mandamento ao afirmar que até mesmo a raiva e o ódio contra nosso próximo violam esse princípio divino. Assim, somos desafiados a não apenas evitar a violência, mas a promover a paz. O sexto mandamento nos convida a refletir sobre o valor intrínseco da vida. Em um mundo marcado por divisões, sejam elas raciais, religiosas, políticas ou culturais,
Esse mandamento nos lembra que a vida de cada pessoa, independentemente de sua origem ou crença, é digna de respeito. Ele nos chama a superar nossas diferenças e a trabalhar pela reconciliação, reconhecendo que somos todos filhos de Deus. Além disso, não matarás é um convite a proteger a vida. Isso significa lutar contra a indiferença e se engajar ativamente na construção de um mundo mais justo e compassivo. Quando cuidamos dos mais vulneráveis, quando defendemos os oprimidos e quando escolhemos o perdão em vez da vingança, estamos vivendo a essência desse mandamento. Ele nos lembra que cada escolha que fazemos, desde como tratamos aqueles ao nosso redor, até como nos posicionamos em questões globais, pode contribuir para a preservação ou destruição da vida. Em um nível pessoal, o sexto mandamento nos desafia a examinar nossos corações. Será que carregamos raiva ou ressentimento que podem nos levar a matar relacionamentos e destruir laços? Será que somos rápidos em julgar e lentos em perdoar? Deus nos chama a escolher um caminho diferente, o caminho da vida, do amor e da reconciliação. Sétimo mandamento: não adulterarás. Este mandamento é um pilar essencial para qualquer relacionamento. Em uma sociedade marcada por constantes mudanças e influências externas, a fidelidade se torna um dos maiores desafios, mas também uma das maiores virtudes. Deus, em sua sabedoria, instituiu o casamento como uma aliança sagrada entre homem e mulher, e a fidelidade é a chave que mantém essa aliança forte e segura. Em tempos antigos, a infidelidade era vista não apenas como uma violação de um pacto entre duas pessoas, mas como um ataque à própria ordem divina. O casamento representava a união entre duas pessoas diante de Deus, e o sétimo mandamento, ao proibir o adultério, reforçava a ideia de que o compromisso entre marido e esposa deveria ser inquebrantável. Hoje, em um mundo onde o conceito de casamento e relacionamentos tem sido desafiado por novas normas culturais e sociais, a mensagem do sétimo mandamento continua a ser relevante e vital. A fidelidade não é apenas uma questão moral, mas uma escolha que preserva a integridade do relacionamento e a honra da aliança divina. No entanto, em um mundo moderno cheio de distrações e tentações, a infidelidade se tornou mais acessível do que nunca. O advento das redes sociais, o consumo de conteúdo em plataformas digitais e a mudança nas normas culturais contribuíram para a erosão dos valores tradicionais em muitos aspectos. A tentação de buscar algo fora do casamento pode parecer atraente para alguns, mas o mandamento "não adulterarás" nos lembra de que o verdadeiro valor do relacionamento está na confiança mútua, no respeito contínuo e no compromisso firmado diante de Deus. Fidelidade não é apenas a ausência de adultério físico. Fidelidade envolve a proteção da mente, dos sentimentos e das palavras. Muitas vezes, as sementes do adultério começam a ser plantadas nas pequenas escolhas do dia a dia: flertar com outros, mentir para o cônjuge ou nutrir ressentimentos não resolvidos. A fidelidade verdadeira exige esforço contínuo, diálogo aberto e um compromisso firme de fazer o outro se sentir amado e respeitado dia após dia. Além disso, o sétimo mandamento nos ensina que a verdadeira intimidade é construída sobre a confiança. A confiança não surge da ausência de falhas, mas da capacidade de perdoar e seguir em frente juntos. O mandamento nos desafia a não apenas evitar o adultério físico, mas também a proteger o casamento de tudo o que possa minar a confiança entre os cônjuges. Ele nos convida a criar um espaço onde a sinceridade, a lealdade e o respeito sejam as fundações sobre as quais todo o relacionamento se sustenta. A fidelidade não se restringe apenas ao casal, mas também afeta toda a família e a sociedade. Quando um casamento é sustentado pela fidelidade, ele cria uma base sólida para os filhos crescerem em um ambiente de amor e segurança. As crianças que testemunham a fidelidade de seus pais aprendem o valor do compromisso e do respeito em seus próprios relacionamentos futuros. O sétimo mandamento não é apenas para proteger o casal, mas para proteger as gerações que virão depois. Deus, em sua infinita fidelidade, nos deu o maior exemplo de amor comprometido através de Jesus Cristo. Cristo se manteve fiel ao seu propósito
e sua fidelidade se estendeu até a cruz, onde ele se entregou por nós. A fidelidade divina é a base sobre a qual o mandamento "não adulterarás" repousa. Quando honramos o compromisso com nosso cônjuge, estamos refletindo a fidelidade de Deus para conosco. Que possamos ser guardiões da fidelidade em nossos próprios relacionamentos, lembrando-nos de que o amor verdadeiro é construído sobre a confiança, o respeito e o compromisso. O sétimo mandamento nos desafia a honrar a aliança que fazemos com os outros e, ao fazê-lo, honramos a aliança que Deus fez conosco. Que nossas escolhas diárias nos conduzam a um amor fiel que reflita a graça e a misericórdia de nosso Criador. Oitavo mandamento: não furtarás. Este mandamento parece simples, mas sua profundidade vai muito além da proibição de tomar o que não nos pertence. Em sua essência, ele aborda um princípio fundamental para o bem-estar da sociedade: a honestidade. Quando a honestidade é cultivada entre os indivíduos, a confiança mútua se fortalece, e com ela, os alicerces de uma comunidade justa e harmônica são estabelecidos. No tempo em que o mandamento foi dado, o furto era considerado uma violação grave não apenas da propriedade, mas da honra e da dignidade do outro. Tomar algo sem permissão é desrespeitar o direito do próximo, algo que vai contra o próprio fundamento da justiça e da harmonia social. Hoje, em um mundo globalizado e interconectado, o conceito de furtar se expandiu para além do simples ato de roubar um bem físico. A corrupção, a exploração de recursos e as injustiças econômicas são formas de furto que prejudicam milhões de vidas ao redor do mundo. A corrupção, por exemplo, pode ser vista como uma forma mais sofisticada de furto. Um roubo disfarçado de políticas, legislações e práticas que roubam os direitos e o bem-estar das pessoas. Quando os poderosos desviam recursos públicos ou manipulam sistemas para seu próprio benefício, eles estão violando não apenas as leis humanas, mas também o mandamento divino. O mandamento "não furtarás" nos desafia a refletir sobre as diversas maneiras em que o furto ocorre no mundo moderno, seja por grandes corporações, governos ou até em nossas relações pessoais. Porém, o oitavo mandamento não se limita às grandes questões de justiça social ou política. Ele também se aplica aos nossos gestos cotidianos. Quando tomamos algo que não nos pertence, seja o tempo de alguém, uma ideia sem dar crédito, ou até mesmo o trabalho de outra pessoa, estamos desrespeitando os princípios de honestidade e respeito mútuo. A honestidade, portanto, deve ser cultivada em todas as áreas da vida. Somos chamados a viver de maneira íntegra, sem recorrer a atalhos ou enganos para alcançar nossos objetivos. Por outro lado, a verdadeira riqueza não está em acumular bens materiais, mas em cultivar a generosidade e a justiça. O mandamento "não furtarás" nos chama a refletir sobre o que realmente é valioso na vida. Quando respeitamos os bens e os direitos dos outros, estamos construindo uma sociedade mais igualitária e pacífica. Em vez de buscar aquilo que não nos pertence, devemos buscar aquilo que podemos compartilhar: nossos recursos, nossas habilidades, nosso tempo. A verdadeira prosperidade está no dar, não no receber. Viver de maneira honesta não é apenas evitar o furto físico, mas também agir com integridade em todas as situações. Significa fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. A honestidade, portanto, vai além da simples obediência a uma regra. Ela é uma escolha que molda nosso caráter e reflete nosso compromisso com Deus e com os outros. Quando somos honestos, construímos não apenas confiança, mas também uma sociedade mais forte, mais unida e mais justa. Em última análise, o oitavo mandamento nos ensina que a verdadeira paz e prosperidade não vem da posse egoísta, mas do respeito mútuo e do compromisso com a verdade. Quando decidimos viver com honestidade, estamos não apenas seguindo um princípio moral, mas também alinhando nossas ações com o coração de Deus, que é justo e fiel. Que possamos ser pessoas de integridade, que respeitam os direitos e bens dos outros, e que buscam sempre a justiça em todos os aspectos de nossas vidas. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Este mandamento, dado há milênios, continua ressoando com força no mundo moderno,
onde a verdade é constantemente desafiada. Em uma época onde informações falsas se espalham rapidamente e onde a manipulação da realidade é cada vez mais comum, este mandamento se torna um alerta profundo contra os danos causados pela mentira, pela calúnia e pela difamação. Nos dias atuais, onde as notícias falsas, ou fake news, circulam com uma velocidade assustadora, este mandamento se torna um guia fundamental para a sociedade. Muitas vezes, mentiras e distorções são disseminadas em nome de interesses pessoais ou políticos, criando divisões, alimentando o ódio e destruindo reputações. A palavra é uma ferramenta poderosa e, quando usada de forma irresponsável, ela pode causar danos irreparáveis. Quando alguém fala falsamente sobre o outro, o dano não se limita à simples ofensa. Mentiras podem destruir vidas, comprometer famílias e até mesmo arruinar carreiras. O nono mandamento nos ensina que a palavra deve ser usada com sabedoria e integridade. Testemunhar falsamente contra alguém é uma transgressão não apenas contra a vítima, mas contra a própria justiça, que depende da verdade para funcionar corretamente. A verdade, como nos ensina a Bíblia, é a base de qualquer sistema de justiça. Um tribunal que se baseia em mentiras e falsas testemunhas não é um tribunal de justiça, mas de corrupção e injustiça. O nono mandamento nos lembra que a justiça verdadeira só pode ser alcançada quando falamos a verdade, quando nos recusamos a espalhar boatos, calúnias e fofocas. Ao distorcer a verdade, estamos não apenas prejudicando o próximo, mas também minando a fundação sobre a qual a justiça deve ser construída. Não se trata apenas de um mandamento que se aplica a tribunais ou instituições legais. A mentira, o falso testemunho e a difamação estão presentes também nas pequenas interações cotidianas. Quantas vezes, em uma conversa, uma palavra mal colocada ou uma informação distorcida pode prejudicar alguém? Quantas vezes uma mentira pode destruir a reputação de alguém sem que sequer se perceba o impacto que ela causou? O nono mandamento nos chama a refletir sobre a maneira como usamos nossas palavras. Falar a verdade e testemunhar com justiça são gestos de respeito pelo próximo. Eles preservam a dignidade das pessoas e protegem a harmonia social. Vivemos em uma era em que a comunicação é instantânea e nossas palavras podem ter um impacto muito mais amplo do que no passado. Uma mentira dita hoje pode ser compartilhada globalmente em segundos. Isso torna a responsabilidade de nossas palavras ainda mais significativa. Precisamos ser cuidadosos com o que dizemos e com o que permitimos que os outros digam sobre os outros. Em última análise, o nono mandamento nos convida a refletir sobre como a verdade e a justiça andam juntas. A verdade tem o poder de restaurar, de unir e de curar. Quando escolhemos a verdade, estamos escolhendo viver de maneira íntegra, promovendo a paz e a confiança mútua. E quando escolhemos ser honestos, estamos não apenas cumprindo uma obrigação moral, mas refletindo o caráter de Deus, que é a própria verdade. Que possamos, em todas as nossas palavras e ações, ser defensores da verdade. Que possamos ser uma sociedade que valoriza a honestidade e a integridade, onde a justiça seja realmente baseada na verdade e onde a convivência seja pautada no respeito mútuo. Que nossas palavras nunca se tornem instrumentos de dor, mas sim fontes de cura e reconciliação. 10º mandamento: não cobiçarás. Este mandamento, embora simples em palavras, carrega consigo uma mensagem profunda sobre a natureza humana e as armadilhas que nos cercam em um mundo onde o consumo e a comparação são frequentes. A ganância, o desejo incessante por aquilo que não possuímos, é uma das forças mais destrutivas que podem dominar o coração e a mente. Deus, em sua sabedoria, nos alerta contra esse desejo desmedido, que leva à insatisfação constante e ao sofrimento. Imagens de pessoas olhando vitrines de lojas luxuosas, comparando-se umas com as outras, com rostos que transmitem ansiedade e insatisfação. Vivemos em uma sociedade onde a comparação é constante. As redes sociais, a mídia e o consumismo nos empurram para um ciclo interminável de querer mais. Mais coisas, mais status, mais sucesso. No entanto,
A satisfação verdadeira não vem da busca constante por aquilo que está além do que já temos. O 10º mandamento nos convida a refletir sobre a origem de nossa felicidade e satisfação. A cobiça não é apenas uma busca por objetos materiais, mas também por poder, status e reconhecimento. E frequentemente, quanto mais desejamos, mais insatisfeitos nos tornamos. A cobiça é um veneno para a alma. Ela nos impede de ver a beleza e a abundância do que já possuímos. Quando estamos tão focados em adquirir o que o outro tem, perdemos de vista o que realmente importa: o valor das nossas relações, a paz interior e a gratidão. Este mandamento nos ensina a importância de cultivar o contentamento e a gratidão pelo que temos, em vez de buscar incessantemente aquilo que pertence ao próximo. Ao fazer isso, não apenas alcançamos uma paz duradoura, mas também encontramos alegria no presente, sem o peso da insatisfação constante. Contudo, a cobiça não afeta apenas o indivíduo. Ela também pode corroer a sociedade, criando um ambiente onde o egoísmo e a competição se tornam as forças dominantes. Em uma sociedade onde todos buscam ser mais do que os outros, a união e a solidariedade se tornam difíceis de alcançar. O mandamento "não cobiçarás" nos chama a refletir sobre o impacto de nossos desejos, tanto na nossa vida pessoal quanto no bem-estar coletivo. O que seria de uma sociedade onde todos se contentam com o que têm e buscam, em vez de cobiçar a justiça e o bem comum? Em vez de nutrir o desejo pelo que não temos, somos chamados a cultivar o que é bom, justo e correto em nossa vida e em nossa sociedade. Em vez de cobiçar a riqueza material, podemos focar em fortalecer os laços familiares, nas amizades sinceras e na compaixão pelos necessitados. Quando aplicamos esse princípio em nossa vida, descobrimos que o contentamento não vem do que possuímos, mas do valor que damos ao que já temos. Além disso, a cobiça também nos impede de viver de maneira autêntica. Ao nos compararmos constantemente com os outros, podemos nos esquecer daquilo que é verdadeiramente único em nossa própria vida e jornada. O mandamento "não cobiçarás" nos ensina que devemos ser gratos pelo que somos e pelo que temos, sem sentir que devemos ser mais ou ter mais para sermos felizes. A verdadeira liberdade vem de libertar-se da escravidão dos desejos implacáveis e abraçar a beleza de ser quem somos. Este mandamento é, de fato, um convite à paz. Quando deixamos de lado a cobiça e aprendemos a valorizar o que já possuímos, experimentamos uma transformação interna. Ao focarmos no que realmente importa, ao invés de perseguir o inalcançável, encontramos uma paz profunda, que não depende de posses ou conquistas. O contentamento genuíno só é possível quando encontramos prazer nas coisas simples da vida, quando vivemos com gratidão e quando buscamos o bem-estar coletivo, ao invés da competição egoísta. O 10º mandamento nos chama a viver com equilíbrio e sabedoria, a rejeitar os impulsos da cobiça e a encontrar verdadeira satisfação na presença de Deus e nas bênçãos que Ele nos oferece. Que possamos aprender a viver com contentamento, a agradecer pelo que temos e a buscar, acima de tudo, a justiça e a paz. Quando vivemos assim, não apenas encontramos a verdadeira felicidade, mas também contribuímos para uma sociedade mais justa e harmoniosa. Os 10 mandamentos são muito mais do que simples regras antigas. Eles são os pilares imutáveis sobre os quais se erguem a moralidade, a justiça e a convivência humana. Ao longo da história, essas palavras poderosas atravessaram gerações, tocando os corações e moldando as culturas. São como faróis, iluminando o caminho de milhões, desafiando cada um de nós a viver com propósito, dignidade e respeito ao próximo. Apesar de as circunstâncias e as sociedades mudarem, os princípios que Deus nos deu não envelhecem. Eles não dependem de tempo, lugar ou cultura. Sua relevância transcende a história e se aplica a cada momento da vida humana. A verdade contida nesses mandamentos permanece firme e sólida, como uma rocha em meio às tempestades da vida. Cada mandamento, cada ensinamento é um convite para vivermos de forma mais pura, mais justa e mais harmoniosa. Hoje, como ontem, somos chamados a seguir os passos de Moisés, a ouvir e a obedecer a esses ensinamentos.
Embora o mundo ao nosso redor mude, as verdades divinas não mudam. Elas nos guiam, nos orientam e nos desafiam a sermos melhores, a buscarmos a paz e a viver com integridade. Se abrirmos nossos corações para esses princípios, podemos transformar nossa sociedade, nossa vida e nosso mundo, trazendo mais luz, mais justiça e mais compaixão. Assim como Moisés, que recebeu essas palavras divinas no alto da montanha, cada um de nós é chamado a escutar e a refletir sobre o verdadeiro significado desses mandamentos. Eles não são apenas leis antigas, são lições atemporais que têm o poder de moldar nossa vida e a vida daqueles ao nosso redor. Se você se inspirou com este vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se para mais histórias e ensinamentos que podem transformar vidas. Que a paz de Deus esteja com você.